Olá vocês, tudo bem? Vamos lá então para essa aula de introdução à corrente alternada, né? Eletricidade básica, comigo, Gilberto Bruno, sabendo que não pode esquecer de dar o like, né? Para que a gente possa continuar com esse canal e essa aula também em paralelo com a escola técnica, né? Vamos lá para fazer a introdução dessa eletricidade básica com corrente alternada. Giba deles. Existem dois tipos, né? A corrente CC e a corrente alternada. Aqui no exemplo ao lado aqui nós temos, para que a gente possa visualizar melhor, né, uma pilha com a lâmpada aqui e um fio interligando fazendo um circuito. Né? Por que a gente colocou essa imagem aqui? Para que a gente entenda que pornograficamente, né, o eixo do Y, o eixo ordenado, né, que seria a corrente elétrica, que é dada em amperes, e o eixo ordenado seria em função do tempo. A corrente, como o tempo vai passando, ela continua a mesma. Ela não varia, ela mantém-se constante. Por isso que é corrente contínua. Já que vamos supor que esse outro lado aqui seja uma tomada. Uma tomada ligada a uma lâmpada. Né? Uma tomada de nossas casas. É corrente alternada. Por que alternada? Se olharmos o gráfico também, pornograficamente, né? Só para a gente situar melhor, o eixo vertical seria a corrente elétrica e o eixo horizontal o tempo. Quando uma corrente alternada, ela está variada num semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Uma representação dessa onda aqui, né? Isso é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Então, nas nossas casas, né, nós usamos corrente alternada, que é geração de energia. Existem mais outras formas de tensão e corrente. Né? Quando a gente fala também, voltar a dizer que corrente alternada e corrente contínua, refere-se também à tensão alternada e tensão contínua. O mais usual, o pessoal falar, é corrente alternada, para a gente poder explicar isso daí. Mas as outras formas de ondas, existem aqui, a forma de ondas retangular, dente de serra, triangular, senoidal, né? A explicação de corrente alternada dá-se em função da onda senoidal para melhor aproveitamento também. Então, nosso estudo é em cima da corrente alternada. Então, corrente contínua mantém-se constante ao longo do tempo e a corrente alternada, que são as formas de geração de energia elétrica nossa, chega para nós, ela dá essa variação devido à composição dos elementos que a gente tem chamado de gerador. Ele tem bobinas, enrolamentos, que é o material ferromagnético, enfim. Esse exemplo do meio aqui, ó, eu tenho aqui uma roda d'água, né, uma água impulsionando que ela gira e tem um eixo ligado, que é o gerador. Essa figura do lado aqui, a constituição dela, né, então ela rotaciona essa parte aqui, e por isso que uma hora está no semiciclo positivo, outra hora está no semiciclo negativo. Em linhas gerais, para a gente poder ir adiante, né, com essa matéria, nossa que é eletricidade básica, por enquanto vai engolindo isso aqui, né? Engolindo entre aspas, né? Vai assimilando que eu preciso de uma força primária, né, que tipo essa roda d'água aqui, ou essa turbina que é movida por uma água que tem uma velocidade, né, a vazão dela chega ali e faz movimentar, ligado a um eixo que eu tenho um gerador, o gerador tem a constituição física com materiais ferromagnéticos e bobinas, né, entrelaçadas, enroladas ali. E nesse caso nosso, aqui nesse gráfico a gente representa uma fase, a nossa geração é trifásica. Enfim, vamos lá que nossa matéria é eletricidade básica, nós estamos aprendendo ainda. Então, os tipos de cargas que podem ser ligados em um circuito que a gente encontra diversas. Primeiro, a resistência, né? Aqui uma resistência de chuveiro, ó. Essas duas aqui, né? Chuveiro, outro tipo de resistência. Olha só, bobinas indutores, né? Aqui, ó, os enrolamentos dos motores, um transformadorzinho básico de experimento, né? Com o indutor aqui ligado. Capacitores, né? Células capacitivas, capacitores de eletrônica, existem vários tipos, né? De resistências, bobinas e capacitores. Nós lembramos, né, da eletricidade básica que a resistência é dada em ohms. Os indutores, né, é dado em unidade em R, capacitores em Faraday, né? São tipos de cargas que a gente encontra no circuito CA. Uma carga resistiva, né, ele fala que funciona como
indicador de corrente. Passa a corrente que tem resistência, né, provoca aquela oposição da corrente que passa ali. A carga resistiva, se a gente for olhar ali, a tensão e a corrente, ó, eles passam no mesmo tempo no eixo horizontal, né? E a gente diz que quando for uma carga resistiva, por ele passar ao mesmo tempo nesse eixo horizontal, tanto a tensão e a corrente, elas são, já dá para saber que é uma carga puramente resistiva. Aqui é fasores, né? Fasores é uma representação gráfica, fala que a corrente e a tensão estão em fase, né? Então a carga resistiva mantém a corrente em fase com a tensão. Isso aqui só para a gente entender. É uma eletricidade básica, mas a gente já está adiantando algumas coisinhas. Uma carga indutiva são aquelas que, na presença de tensão alternada, armazenam energia sobre a forma de campo magnético. Olha só, o indutor, a gente viu que são um conjunto de espira, um solenoide e tal. A corrente que vai passando nela ali vai se acumulando. Então a carga indutiva atrasa em 90 graus em relação à corrente. Pelo diagrama de fasores aqui, então a corrente vai estar atrasada em relação à tensão 90 graus. A carga capacitiva, ela tem as cargas elétricas, né? Elas armazenam energia sob forma de campo elétrico, e vemos que uma carga capacitiva adianta a corrente em 90 graus em relação à tensão. Então esses três tipos de carga a gente vê que tem as suas particularidades para podermos entender. Olha só os parâmetros importantes de uma tensão senoidal. Aqui é um gráfico de uma tensão senoidal, né? A forma de onda de uma grandeza que colocamos tensão em relação ao tempo. É interessante, o valor instantâneo seria naquele determinado momento, por exemplo, o E1 está aqui, o E2 está aqui, ele vai ter uma tensão. Mas se a gente olhar bem, nesse gráfico a gente tem também um valor de pico. O que seria o valor de pico? Seria essa crista da onda máxima aqui no semiciclo positivo, aqui no semiciclo negativo. Então é o valor de pico. Entre esses dois picos nós temos o valor de pico a pico. Ou seja, o valor de pico a pico é duas vezes o valor de pico, é claro, né? Então pica aqui, a tensão, essa crista no valor máximo da onda positivo, essa crista no valor máximo da onda negativa. Então eu tenho uma forma de onda que começa aqui em zero, por exemplo, chegou aqui e ela vai se repetindo. Então eu tenho essas formas de ondas. Olha só, então a corrente alternada é toda a tensão cuja polaridade muda ao longo do tempo. Eu vou ter um lado positivo, o outro lado negativo. Então ela vai ter um complemento positivo e negativo. Por isso é corrente alternada, alternância, né? Vamos para algumas definições aqui. Vamos olhar essa onda senoidal. Então aqui eu estou falando em tensão alternada em relação aqui em graus irradiando esse eixo da horizontal. Olha só, começa em zero, o B vai ser o ponto máximo, C já rebate em zero o eixo horizontal, né? O D, o ponto máximo do semiciclo negativo, e o a linha aqui, né, já dá no eixo horizontal. Aqui ela saiu de 0 graus, foi para 90, 180 graus, 270 e chegou em 360. E volta a se repetir outro ciclo de onda. Então, esse daqui é o primeiro ciclo, esse daqui é o segundo ciclo. O que é o ciclo? O ciclo é a parte da onda que não se repete. Acima aqui a gente vê dois ciclos. Né? O que é a frequência? A frequência é o número de ciclos. A unidade medida é o Hertz. Então, se a gente olhar aqui, a nossa frequência no Brasil é 60 Hz. Aí ele fala que em um segundo, essa onda aqui repete 60 vezes. O que é o período? O período é o tempo dado de cada ciclo. Né? As formas básicas, então, a frequência é 1 sobre período e o período é o inverso da frequência, 1 sobre frequência, certo? Aqui no exemplo, aqui ele fala assim, ó, um sinal que possui 60 ciclos por segundo tem que período? Resposta, 16,66 milissegundos. Então, olha só, um ciclo demora 16,6 milissegundos.
segundos. Milli é um subúltimo, né? 10 a menos 3, ou seja, é 0,016 do segundo. Voltamos aqui para as definições importantes para a gente não perder esse fio da meada, já que no slide anterior a gente começou a explicar. Aí a gente vai inserir mais algumas informações. Então, a tensão de pico é o valor máximo do crista da onda, não importa se o semiciclo positivo ou negativo. A gente chama a tensão de pico ou amplitude ou valor máximo. O pico a pico é 2 vezes o pico. Então, eu pego um lado positivo e um negativo e me dá o valor de pico a pico. A tensão eficaz ou a tensão RMS, que é a mesma coisa, né? Eficaz ou RMS. Se você procurar no livro, RMS é Root Mean Square, né? Vem do inglês. Essa tensão dá 0,707 da tensão de pico. Ou seja, se você olhar aqui, o RMS são esses valores que são lidos nos aparelhos de medição. Você pega o multímetro, por exemplo, está lá esse valor. Então, a nossa leitura de alguns de equipamentos nossos elétricos que fazem a aferição, a mensuração, são dados em valores eficazes. O valor médio, ou VCC ou VDC, é como se comportasse em tensão contínua em relação a uma medição de um circuito de tensão contínua, corrente contínua. Dá 0,637 da tensão de pico, né? Ou tensão média. Então aqui a gente vê aqui, ó, a média 0,637 o valor de pico, e o RMS, que a gente usa mais com nossos aparelhos de medida, 0,67. Então, se a gente olhar nesses gráficos aqui, eu vejo que a tensão de pico é o valor máximo, 100%, a tensão eficaz, 70,7%, a tensão média, 63,7%. O valor pico-a-pico é 2 vezes o valor de pico. A tensão eficaz é igual ao valor de pico vezes 607, ou o valor máximo, como está aqui. A corrente eficaz é a mesma coisa, né? Esse gráfico vale tanto para a tensão como para a corrente. Tá? Por isso que eu estou colocando aqui para a gente já começar a entender. Olhando pornograficamente aqui, ó, vamos olhar com detalhe. No eixo horizontal e no eixo vertical. Se eu pedisse para vocês o valor de pico, pico a pico, é só olhar aqui em relação a esse eixo que está na horizontal, a amplitude máxima dessa onda na vertical, tá? De 0 a 10 volts. É a minha tensão de pico. A minha tensão de pico seria dos extremos, tanto negativo como positivo. Seria 20 volts pico a pico. Aqui, por enquanto, a gente está tentando entender essa forma de onda sinoidal, né? Esses valores, tensão de pico, pico a pico, tensão eficaz, corrente eficaz, enfim, a frequência, né? Então, isso é importante para que a gente tenha essa noção. Aqui é um exemplo básico, né? Vamos pegar essa letra A aqui. Ele dá aqui alguns valores nessa coluna aqui, né? Para a gente achar aqui o correspondente nessa outra coluna. Ele pediu calcular a amplitude, né? A tensão máxima, a tensão de pico a pico, o valor RMS ou tensão eficaz, né? Agora, olha só, na letra A deu a tensão de pico, então a gente vai procurar quem? Deu a tensão de pico a pico, aliás. Vamos procurar a tensão de pico e o valor eficaz. Se a gente olhar aqui, a tensão de pico a pico, pela teoria que a gente viu no slide anterior, é 2 vezes a tensão de pico. O que a gente vai fazer? Vai isolar, olha só. Então, a tensão de pico é 2 vezes a tensão de pico. Separa aqui, isola, a tensão de pico vai ser igual a 15,4 que ele deu aqui para nós, dividido por 2, dá 7,7 volts. Opa, se eu olhar aqui nessa coluna, amplitude é a tensão de pico, né? Já me deu aqui 7,7. Como não achei outro 7,7, que deve ser a resposta. Mas vamos lá, falta quem? Falta olhar a tensão eficaz. Quem é a tensão eficaz? É 70,7%, né? Ou 0,607 vezes a tensão de pico. Pronto, achamos a tensão eficaz aqui, 5,44 volts. Aqui está. Então seria a letra A, seria aqui. A gente marcar. Os demais, a letra B, C, D e F, aí vocês têm que fazer para poder aprimorar, exercitar, né? Nada mais do que se dar uma paradinha e rever ali a teoria, os slides anteriores, né, que a gente está falando, você consegue determinar. Lembre-se, a gente tem que fazer aos poucos, senão se você não vai aprender, né, não vai colocar na cabeça as informações necessárias. Não é decorar, é sim entender.
Uma representação gráfica de uma grandeza sinusoidal, ela terá uma frequência em um determinado período, né? Como a gente viu lá, alguns slides antes, e tem também uma velocidade angular, também chamada de frequência angular. Não é a frequência normal, tá? Essa velocidade angular é representada por uma letra W. Então, W, ou velocidade angular, ou frequência angular, é igual a 2πf, porque envolve um ângulo, tá? Ela é expressa em radianos por segundo. Então, a velocidade angular, que é igual a 2π, pi é aquela constante 3,14, é a frequência que você vai ter, né? Olha só, e aqui eu tenho uma equação da onda senoidal para corrente. Também serve para a tensão. Essa primeira aqui é corrente. Esse I que está aqui é um valor instantâneo, no instante decorrido. Lembra lá no primeiro gráfico que a gente estava explicando? Eu vou pegar o valor de pico, a corrente máxima, vezes seno de ômega, que é a velocidade angular, ou frequência angular, vezes o tempo e o ângulo dado, né? Então, o I é o valor da corrente em amperes, o I máximo é o valor máximo da corrente em amperes, aqui é o valor instantâneo, né? Aqui é o valor de pico. Velocidade angular que é dada em radianos por segundo, tempo por segundo, e o ângulo inicial que saiu essa forma de onda. A mesma coisa é para tensão. Ao invés de ser corrente, é o valor instantâneo da corrente, o E máximo é o valor máximo, W é a velocidade, enfim, vai ter esses valores. Um exemplo básico aqui. Uma corrente alternada senoidal tem a seguinte expressão analítica. I seria aquela corrente instantânea, então em determinado instante de tempo eu quero saber o valor dessa corrente, que vai ser igual a 10 vezes seno, né, de 154 vezes t mais o ângulo inicial. Ele pediu para calcular o valor máximo de corrente, I máximo ou IP, o valor eficaz, que é a corrente RMS ou corrente eficaz, você quer essa simbologia, né, para não confundir, e a velocidade angular, que acabamos de ver que é 2πf, e a frequência senoidal, que é o inverso período, né? Mas vamos lá. Eu pegando essa equação aqui e colocando aqui embaixo, eu vou determinar algumas coisas já de cara, né? Vamos lá, só para pegar a caneta aqui. Olha só, essa corrente máxima aqui, eu sei que vai ser o 10. A velocidade angular vai ser 157. Então, aqui que ele pediu, calcule o valor máximo da corrente. Opa, então vai ser 10 amperes. O valor RMS vai ser do quê? A corrente 10 vezes 707. Né? A corrente eficaz vai ser, vai ser o 0,707. Né? Opa, vai ser bem feio, né? Mas para aprendizado tá bom. Vezes a corrente de pico, né? Então a corrente de pico a gente achou 10 vezes 0,77 dá 7,07 volts. A velocidade angular, 157. Então olha só, aqui achamos a corrente máxima através dessa informação, depois achamos a corrente eficaz, né? O RMS daí. E agora, velocidade angular? Velocidade angular, olhando aqui, a gente viu 157 radianos. E eu sei também que a velocidade angular ou frequência angular é 2πf, não é essa frequência não. O W pode ser chamado de velocidade angular ou frequência angular. E nos deu aqui, separando, 25 Hz. Veja bem, esse exemplo aqui nos dá uma noção dessa corrente senoidal, que a gente pode achar alguns valores instantâneos, né? Em determinado instante de tempo. Não, onde que está o valor dessa corrente, por exemplo, através dessa equação. Gente, continue aprendendo, né? Vamos aos poucos, colocando a cabeça no lugar, para que a gente possa entender. Valeu? E até a próxima, então. Até mais.